Salve a Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito ainda no canal, inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, deixa sua curtida e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essa obra de evangelização. Vamos estar falando hoje sobre o santo temor a Deus. O que é o temor a Deus? Vamos estar hoje falando sobre esse assunto. Você que está em sua casa, pega aí a sua Sagrada Escritura. Enquanto você pega a sua Sagrada Escritura, a Bíblia, eu vou estar fazendo uma breve oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Deus a ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu consagro cada palavra na minha boca, meus cuidados de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, meu santo anjo da guarda, e que o manto da Virgem Maria Imaculada e a proteção do Espírito Santo esteja sobre mim. Que o Espírito Santo abra sua mente e seu coração para que a palavra de Deus ela seja arremessada à terra, que é o teu coração, que ela cresça e dê fruto para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Assim, meus caríssimos, vós que sempre foste obediente, trabalhai em vossa salvação, com temor e com tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muitos agora na minha ausência, porque Deus, que segundo o seu beneplácito, realiza em vós o que querer executar. A palavra do Senhor, graças a Deus. Você que está com sua Bíblia, beija aí a sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Vamos estar fazendo um brevíssimo vídeo sobre o santo temor de Deus. O que é o temor de Deus? É ter medo de Deus? De maneira nenhuma. O apóstolo São Paulo aqui ele está falando: buscai a vossa salvação com temor e com tremor. De certa maneira, Paulo aqui ele está fazendo uma determinada ameaça. Buscai a vossa salvação com temor. Mas o que é o temor? O santo temor a Deus não é medo necessariamente de Deus, mas é medo de ofender a grandeza de Deus. É aquilo também que nós refletimos ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, que diz assim: Não temais aquele que mata o corpo, mas temai aquele que mata a alma. Temai em primeiro lugar, temai primeiro aquele que pode te precipitar ao fogo do Gênesis, ao fogo do inferno. O que é que São Mateus quer dizer com essa passagem? Não tenha medo daquele que pode matar teu corpo. O que é que pode matar teu corpo? O homem carnal como eu. Ele pode me dar um tiro, o homem pode me dar uma facada, o homem pode tramar a minha morte. E após, então Mateus fala: não temai esses homens. Temai aquele que pode matar a tua alma. Ou seja, o apóstolo São Mateus está falando também aqui daquele que pode matar a alma. O que é que pode matar a alma? Talvez a condenação ao inferno, os inimigos infernais, ou seja, das trevas, que querem nos levar à condenação. Mas o apóstolo Mateus fala: temai primeiro aquele que pode te precipitar o fogo no Gênesis. O temor primeiro é a Deus. Eu não devo temer o homem de carne, eu não devo temer somente os seres espirituais, os demônios, mas primeiramente temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, como Deus fosse aquele ser sentado no trono, preparado, guardando, esperando eu apenas cometer um pecado grave para me arremessar no inferno com crueldade. Deus não é isso. O santo temor a Deus é você ter medo. E quando você tem medo de ofender a Deus, é quando o Espírito Santo convenceu a sua mente e seu coração de uma graça, é uma graça de Deus, de você não querer ofender a Deus. Não é pecado por pecado, não é pecado porque o pecado pode me levar ao inferno. Não é isso. O temor a Deus é ter medo de pecar porque eu entendi que Deus é infinitamente maior do que eu e eu sou apenas aquele átomo. Segundo a ciência, o átomo é a menor partícula da matéria. Eu sou aquele átomo perto de Deus. Aquele grãozinho, aquela formiguinha perto de Deus. E a grandeza de Deus é infinitamente maior do que eu. Quando eu peco, eu ofendo esse grande Deus. Eu me lembro até hoje de uma ocasião que eu vi uma passagem ali do Padre Duarte Souza Lara.
E para a gente entender esse pequeno vídeo, eu vou passar. Padre Duarte Souza Lara fala assim: o menor pecado venial ainda é um câncer para Deus. Ou seja, o menor pecado que cometemos ainda ofende a Deus. E o temor a Deus é você ter medo de ofender essa grandeza de Deus. Não medo por medo, mas você reconhece que devemos nos esforçar para não ofender a grandeza dessa majestade divina. É um amor, na verdade, que Deus coloca no nosso coração. E de certa maneira o temor, eu tenho aquele medo de causar aquela ofensa. Eu tenho aquela repulsa de não querer ofender a majestade divina. É uma graça de Deus. Está descrita ali nos 7 dons do Espírito Santo. O santo temor a Deus. Santo Agostinho, ele escreve ali no Sermão da Montanha, escrito sobre a fé, também sobre o santo temor de Deus e a grandeza que é esse dom. Santo Tomás de Aquino, ali na Suma Teológica 12, ele vai descrever que dentre os 7 dons, o maior dom, o dom com maior eficácia para o homem é o temor a Deus. Porque quando a alma entende o que é ofender a Deus, ela luta por aquilo. É aquilo que diz Eclesiástico no capítulo 19, no versículo 2. Em algumas passagens, em algumas traduções bíblicas, é Eclesiástico capítulo 19, versículo 1, que diz: aquele que se descuida de pequenas coisas cairão pouco a pouco. Então, a gente vai se descuidando, a gente vai se afastando de Deus. E quando você tem aquele temor, eu não posso ofender a Deus. Eu não quero ofender a Deus. Não é porque o pecado é simplesmente um pecado que eu vou contra a vontade de Deus. É que eu amo tanto a Deus. É que Deus, ele me deu essa graça de amar tanto a Ele, que eu não quero mais pecar. Que eu não quero mais ofender. Então esse é o temor. Temar em primeiro lugar, como diz o evangelista São Mateus, aquele que pode prestar por um inferno. Quem pode fazer tudo, o governo de tudo está na mão de Deus. Deus governa o mundo com seus olhos, como diz ali na carta de Eclesiástico. Como diz também ali o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2016, da perseverança final. Santo Agostinho vai questionar a quem Deus dá a perseverança final. Santo Agostinho responde seu próprio questionamento no seu escrito: aquele que o pede. Então, a gente temendo a Deus, nós buscamos perseverar. E o apóstolo São Paulo aqui ele fala, e eu vou repetir mais uma vez: assim, meus caríssimos, vós que sempre foste obediente, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. É uma passagem da Sagrada Escritura. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Com temor e com tremor. Buscai em sua salvação com temor. Ali, buscai vossa salvação com a palavra específica a utilizar, com responsabilidade. O temor a Deus envolve uma responsabilidade. Uma compreensão do mal que eu causo a mim mesmo. Uma compreensão, algo que eu não posso mais voltar atrás. A gente peca e em seguida vamos ao sacerdote e o sacerdote nos absolve daquele pecado, mas aquela mancha não é retirada. Deus ele nos perdoa porque ele é misericordioso e deixou o sacramento da confissão e da absolvição para que a gente possa ali ser lavado com seu sangue, mas aquela mancha jamais pode ser apagada. Então o pecado ele necessariamente não deixou de existir. E a depender da gravidade daquilo que você cometeu na outra vida, você vai passar por uma purificação. É aquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1033, que é que você vai passar pelo purgatório. E então, o santo temor a Deus é um medo de ofender a grandeza de Deus, e nós fazemos tudo para não ofender a Deus, porque amamos a Deus e devemos respeitá-lo e amá-lo com a vida e também com a força de vontade. Santo Agostinho ele vai escrever também sobre o uso da razão e o domínio da vontade. É você lutar, é você querer aquilo, é você se esforçar por aquilo, como diz também a Evangelho de São Mateus no capítulo 7, no versículo 13 e 14. Esforçai-vos, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. Que a gente possa aprender a temer e amar a Deus através desse santo vídeo. Se você gostou, compartilha para que mais pessoas tenham acesso à obra de evangelização. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.